Olá pessoal, vamos para a aula 428, associação de resistores mista. É uma lista então de testes de vestibular sobre associação mista. E a questão número 11 diz assim: no cuidado com o planeta, a reciclagem é uma das estratégias mais eficientes. Um técnico guardou 3 resistores iguais a um ohm. Assinale o valor da resistência que ele não será capaz de obter utilizando os 3 resistores. Então, na questão número 11, ele tem 3 resistores de um ohm. Ele quer saber qual dos valores ele não vai poder obter. Então, com 3 resistores de 1 ohm. Aí ele te dá vários valores, ele quer saber a resistência equivalente que ele não vai poder obter. Vamos começar a pensar nos circuitos possíveis. Se eu tiver 3 resistores ligados em série, eu poderei ter uma resistência equivalente de 3 ohms. Então eu já corto a alternativa E de Equador. Tá? Que mais? Eu poderei ter, por exemplo, os 3 em paralelo. Se eu tivesse os 3 em paralelo, eu poderia ter uma resistência equivalente de 1/3, porque eu faço R sobre N, regra dos iguais em paralelo. Tá? Agora, que mais eu poderia ter? Eu poderia ter 2. Ele falou quais os valores que eu poderia ter. Só 2 em paralelo. Tá? 2 em paralelo, a resistência equivalente. Eu poderia ter uma resistência de 1/2 de ohm. Tá? Pode ser também. Mas não tenho isso como alternativa, mas essa... Não, ele não me deu como alternativa. Vamos ver se ele quer... Se é um valor de resistência que ele não será capaz de ter utilizando todos os 3. Essa não dá. Então tem que ser os 3. Bom, eu já peguei, então, os 3 em série, os 3 em paralelo. Agora eu vou pegar 2 em paralelo e 1 em série, por exemplo. Então essa é uma associação mista. Então aqui 1 ohm mais 1 ohm. Então 1 com 1 aqui dá 0,5, né, 1/2 de ohm, regra dos iguais, que ficará em série com este 1. Então aqui a resistência equivalente dá 3/2. Então corta 3/2. E a última possibilidade é ter 2 assim com 1 assim. As 4 maneiras que eu posso ajustar esses resistores aí na associação. Então aqui vai dar 1, esses 2 em série, 1. Eu faço primeiro esses 2 em série, dá um de 2 ohms. E agora o de 2 ohms ficará em paralelo com o de 1. Então regra do produto pela soma. Então 1 vezes 2 sobre 1 mais 2. Então resistência equivalente de 2/3 eu também posso obter. Então, com 3 resistores, eu posso combinar ele de 4 maneiras. 3 ohms, 1/3, 3/2 e 2/3. Então, todas as alternativas estão ali, A, B, D e E, menos a C. Um ohm eu não tenho como associar os 3 e obter um ohm. Então, C de Canadá para a questão de número 11. Questão número 12. 2 lâmpadas L1 e L2 idênticas e um resistor R estão ligados em um circuito com uma bateria e uma chave, como mostrado na figura. Aí ele pergunta o que acontece ao fechar a chave. Pessoal, a gente tem que cuidar com essa história aí de abrir e fechar a chave. Eu falei para vocês durante a aula que abrir e fechar chaves significa o quê? Refazer o circuito. Então eu tenho um circuito em que tem uma bateria. O total dessa bateria é de 9 volts. E aí eu tenho uma lâmpada L1. Aí eu tenho uma outra lâmpada L2. E aí eu tenho aqui o circuito assim. E aqui ó, eu tenho uma chave. E aqui um resistor R. Tá? Um resistor R. Ele pergunta, quando eu fecho a chave X, o que acontece com o brilho das lâmpadas, tá? Bom, nós temos aqui, ele não me deu os valores ele me deu os valores dessas resistências.
Eu nem sei se elas são iguais. Duas lâmpadas idênticas, tá? Então é R' e R' que não é igual à resistência do resistor R. Então, com a chave aberta, antes de fechar a chave X, eu tinha uma resistência equivalente, que era, ó, essas duas lâmpadas estavam em série. Não fechei a chave. Então, a resistência equivalente era R' mais R'. Então, a resistência equivalente é o quê? 2 vezes R'. Esse é o valor da resistência equivalente, 2R'. A corrente total com o circuito aberto é a DDP total pela resistência equivalente. Então, eu tenho que até posso botar aqui, ó, não vai fazer diferença, né? Mas 9 sobre 2R'. Ok? Essa é a corrente total com a chave aberta. Bom, a questão toda é, quando eu fecho a chave, fechar a chave, significa colocar, olha aqui, ó, se aqui eu botasse ponto A e aqui ponto B, notem que aqui seria um ponto C, e aqui é C também, e aqui é C, e aqui é B, e aqui é B. Notem, ó, CB, CB. Eu colocaria a lâmpada L2 em paralelo com a lâmpada com o resistor R. Então, com a chave fechada, eu teria uma nova resistência equivalente. Eu tenho que refazer o circuito. Então, aqui, ó, eu faço esses dois caras primeiro. Então, para saber a resistência equivalente, será esse cara aqui, R', em série somado com o que sobrar desses dois, que é R' vezes R sobre R' mais R. Agora, eu não sei se vocês lembram que tem uma regrinha, que é assim, ó, sempre que eu faço uma associação de um resistor com outro resistor, a equivalente da parte em paralelo sempre é menor, então essa equivalente desses dois em paralelo, produto pela soma. Essa equivalente em paralelo sempre é menor que qualquer um dos resistores. Então, isso aqui, ó, que é a nova resistência equivalente, é R' mais uma equivalente da parte em paralelo, só que essa equivalente da parte em paralelo, eu tenho certeza que é menor que qualquer um dos resistores. Então, ela vai ser menor que R'. Antes, eu tinha R' mais R'. Agora, eu tenho R' mais o quê? Um resistor equivalente da parte em paralelo que é menor que R'. Portanto, a resistência equivalente linha, ligando a chave, será menor, porque eu vou somar ó, R' com alguém menor, e não R' mais R', com a antiga resistência equivalente. Bom, a conclusão, não precisa desse 9 sobre 2R, basta tu analisar o seguinte, olha aqui, ó, a DDP é a mesma. Como a nova resistência equivalente é menor, por quê? Porque ao ligar em paralelo, o que vai sobrar entre R' e R é menor do que R', então a nova corrente total será maior que a antiga corrente total. Porque antes eu tinha uma corrente total, agora eu tenho uma nova corrente total. A corrente total não é fixa, a DDP total sim, a corrente total não. Então a nova corrente total é maior que a antiga corrente total. E por isso que se justifica, o brilho da lâmpada L2 aumenta. Bom, é que agora, o que acontece? Antes eu tinha uma corrente total. Agora ela vai se dividir, eu não sei a parcela que vai, então eu não posso afirmar. Agora, o brilho da lâmpada L2 diminui. Por que o brilho da L2 diminui e não aumenta? Tá? Então, essa agora é uma questão um pouco mais difícil de se analisar. Por quê? Porque eu troco L2 e R por um resistor. E esse novo resistor, tá? Ele estará submetido, deixa eu ver se essa é a melhor maneira, é que a corrente total agora ela vai se dividir, ó, ela não se divide igualmente, ela vai uma parte para L2. E essa parte que vai para L2 é menor que a parte que ia antes. Então, o brilho de L2 diminui. Não é fácil de mostrar isso, né?
Então o brilho de L1 aumenta. Por quê? Porque é a mesma resistência de antes, só que agora a corrente total linha é maior. Ok? Maior a corrente total linha. Então aqui a gente consegue verificar, ele não me deu valores, né? Tudo proporção aí, que a corrente L2 é menor. Por quê? Porque apesar da corrente I total linha aumentar, quando eu ligo a chave, a I total linha, que vai uma parcela dela, eu não sei quanto, eu sei que a corrente que vai para 2 e a corrente que vai para o resistor somadas da I total linha. Então, como ela se divide aqui, então acaba ficando maior para a lâmpada 1, brilha mais. Né? E pergunta o brilho. Brilho não vamos esquecer, brilho, ó, P igual a RI ao quadrado. Como a lâmpada aqui é a mesma, aumentou a corrente, porque a corrente que passa em L1 é a corrente total nova, e a corrente total nova é maior porque a resistência equivalente total nova é menor. Então eu tenho mais corrente aqui, só que aqui ela se divide. Então em L2 acaba diminuindo a corrente. Diminuindo a corrente em L2, acaba diminuindo o brilho, a potência em L2. Tá? Questão difícil, hein? Porque tem que analisar o antes e o depois. Então, questão número 12, B de Brasil para número 12. Questão número 13. O tempo de aquecimento está relacionado à potência elétrica útil do aparelho. Suponha que você irá construir 3 aquecedores elétricos. E você terá à disposição 9 resistores idênticos, que serão associados de formas diferentes. 3 a 3. Dispõe-se de 3 recipientes idênticos contendo exatamente a mesma quantidade de água em um mesmo instante. Cada aquecedor será colocado em um recipiente submetido à mesma diferença de potencial dos outros 2. Observa-se que o tempo que a água leva para sofrer uma variação de temperatura igual a ΔT é diferente nos 3 recipientes. Sabendo-se que a potência elétrica é inversamente proporcional à resistência equivalente do circuito, a opção que ordena os aparelhos de acordo com o tempo de aquecimento do maior tempo para o menor tempo de aquecimento será em qual dos circuitos? Então, na questão número 13, ele está envolvendo termologia com eletricidade. Ele liga, tá, os 3 dispositivos, tem um esquema 1, 2 e 3, e ele quer ordenar, ó, de acordo com o tempo de aquecimento, do maior para o menor. Então, tempo de aquecimento, ó, tem a ver com a potência, questão número 13. Então, ele quer o maior tempo, tá? Maior para menor tempo, decrescente. Bom, a potência é a quantidade de calor pelo tempo. Então, o que vai acontecer aí? Ele está falando isso, que para sofrer a mesma variação de temperatura, quanto mais potência, menos tempo. Então, nós temos aqui que verificar as potências nos circuitos. E ele explica para nós como fazer isso. Ele diz assim, ó, sabendo que a potência é inversamente proporcional à resistência equivalente, potência, ó, U ao quadrado por REP. Ele nem cobrou isso, mas está aqui a prova, inversamente proporcional. Então, basta calcular a resistência equivalente. No esquema 1, nós temos 3 resistores em série. 3 resistores em série, resistência equivalente do 1 é 3 Rs. No esquema 2, eu tenho 2 resistores em paralelo e um em série com esses 2 em paralelo. Lembrando que eu sempre faço a primeira parte em paralelo. Então, os 2 em paralelo dá quanto? 2 iguais em paralelo. R sobre 2. Então, R sobre 2 em série com um R. Então, isso aqui dá 3 meios de R, que já é menor que o R1. E os 3 resistores em paralelo. Regra dos iguais, 3 resistores em paralelo. Como é que eu faço? R sobre 3. Então, notem que se eu ordenar aqui em termos de resistência equivalente 1 é maior que a resistência equivalente no 2, e a menor de todas é a resistência equivalente 3.
Como a potência é inversa à resistência equivalente, a potência no circuito 1 é maior que a potência no circuito 2, que é maior que a potência no circuito 3. Então, ordena os aparelhos de acordo com o tempo de aquecimento, do maior para o menor. Então, se aqui no equipamento 1, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ao contrário, né? Um pouquinho. Porque é inverso. Então, se a resistência equivalente 1 é maior, então potência 1 menor que a 2, menor que a 3. Então, agora, ele pede, olha só, como ele quer o maior tempo para o menor tempo, então é justamente a ordem das potências. A menor potência vai demorar mais tempo. Então, o ΔT1 é maior que o ΔT2, que é maior que o ΔT3. Mais potência, muito mais quente, menos tempo. Então, na ordem do maior para o menor, 1, 2 e 3, a alternativa A de Argentina para a questão de número 13. Questão número 14, uma questão chata, porque olha o que mostra. Mostra um desenho que diz assim, na figura ao lado são representadas as resistências elétricas em ohms do tecido conjuntivo de cada região do corpo humano. Uma pessoa descalça, apoiada sobre os 2 pés, olha lá, na terra, toca acidentalmente com uma das mãos em um cabo elétrico de tensão 220 em relação à terra. Considerando o exposto e que a corrente flui apenas pelo tecido mencionado, tá? Daí ele pergunta a resistência imposta à passagem da corrente elétrica. Então, tem um desenho, né, do corpo humano. Esse aqui não é o desenho que aparece na questão, obviamente, mas qual é a pegadinha dessa questão de número 14? Ele dá os valores aqui, a pessoa está com a mão para baixo, ele dá os valores aqui, desde a mão até o pé, só que o seguinte, ó, aqui ele dá 320 ohms, 140 aqui, depois na cintura ali ele dá 50, tá? Então, se nós formos somar aqui, ó, porque isso aqui está em série, esses pontos aqui, daqui até aqui vai dar 460, 510, tá? Só que eu tô com os 2 pés, ele não mostra a resistência dos dois, ele só mostra a resistência do 1, eu tô com os 2 pés no chão. Então, daqui até aqui, eu tenho 510 ohms. E daqui até aqui, eu também tenho 510 ohms. E depois da mão que ele toca, tem 500, 270, 500, 270, vários pontos, tá? 110, 100 e 13. 110, 100 e 13. Então, o que acontece? Na verdade, eu tenho assim, ó, desde 220 até o tronco da pessoa, soma 500 mais 270, tá tudo em série, 770. 770 mais 110, 880. Mais 100, 980. Então, eu tenho 980, 993 ohms. Isso aqui é 220 volts. Então, eu tenho uma resistência de 993 ohms da mão até chegar ao tronco. Depois, eu tenho duas resistências. Então, aqui eu tenho uma resistência, duas resistências em paralelo, que é a dos 2 pés, de 510 e 510. E aí chega no 0 volts, que é o terra. Então, é uma questão difícil para o aluno lembrar que tem a outra perna. Então, do 220 até o 0, que é o terra, eu tenho uma resistência, que é essa aqui somada, tudo em série, 993, mais essas duas. Então, eu vou ter aqui 510 e 510, eu faço primeiro a parte em paralelo, dá 255. Então, eu vou ter 220, onde ele colocou a mão, 993, e aí faço a parte em paralelo primeiro,
das duas pernas dá 255 ohms, tá? Então, isso aí, ao total, né, somando aqui, vai dar 1.248, tá? Então, equivalente agora, ficou os dois em série, a resistência equivalente, 1.248 ohms. Aí ele pergunta assim, qual é a corrente elétrica total? Bom, se eu sei a DDP total submetida e a resistência equivalente, eu vou saber a corrente total. A DDP total é 220 volts. E aqui é 1.248. Então, 1.248. Tá? Aí tem que fazer essa conta chata aqui. E aqui vai dar aproximadamente, né? Se fosse aqui, ó, se fosse por 1.000, daria 1, 2, 3, daria 0,22, né? E a conta correta dá 0,176 amperes, tá? Então, a parte mais difícil é saber que, na verdade, aqui com os dois pés no chão, é uma associação, uma mista. As duas partes em paralelo, em série com a outra parte. Então, essa era a parte difícil da questão aí, Federal de Goiás. Questão número 14, então aí, questão dissertativa. Questão número 15, Federal de Santa Catarina. No circuito a seguir, é aplicada uma DDP VAB entre os terminais A e B igual a 10 volts. Assinale as proposições corretas. Então, tem um circuito, ele começa a perguntar coisas sobre esse circuito. É um circuito misto. Tem aqui A, B, ele falou que a tensão AB é de 10 volts. Circuito relativamente simples. Tem um resistor aqui e outro resistor aqui. Um circuito misto. Esse resistor, um de 20 e um de 5. Então, aqui um de 20 e um de 5. E aqui um de 6 ohms. Ele começa a perguntar, a intensidade de corrente elétrica no resistor equivalente do circuito é de 2 amperes. Bom, a primeira coisa tem que saber quanto é que é a resistência equivalente do circuito. Vamos lembrar, circuito misto eu sempre pego a parte em paralelo primeiro. Então isso aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é B. Então aqui é C, um outro ponto. Então aqui é C e aqui é C. Então ó, AC, AC. Então pego primeiro a parte em paralelo sempre e resolvo. Não tem parte em paralelo? Aí resolve as séries. Só para criar o método. Então a parte em paralelo, REC-P, resistência equivalente à parte em paralelo. São dois resistores. Então produto pela soma, 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Então, resistência equivalente. Paralelo é a resistência entre A e C. Entre A e C. 5 vezes 20, 100. 5 mais 20, 25. 100 por 25, 4 ohms. Então, eu redesenho, se eu quiser, sai de A, passa por um resistor, por um outro resistor e chega, né? Na verdade não passa, ele circula simultaneamente, mas entre A e C eu troquei por um resistor de 4 agora, que eu fiz os dois em paralelo. E agora ficaram dois resistores em série. Então, entre A e B, eu troco por um resistor equivalente agora, dois em série, 6 mais 4, 10 ohms. Ele perguntou se a corrente elétrica no circuito, então a total é de 2 amperes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aí o item 01. A corrente total é a DDP total pela resistência equivalente. DDP total é 10, resistência equivalente é 10 ohms. Então, a corrente total não é 2 e sim é 1 ampere. Então, item 01 está errado aí o item 01. Vamos então para o item 02, continuando a questão de número 15. Tá? Essa é a número 15 do Vereda Digital, da UFSC. E o que nós temos no item 02? A potência dissipada no resistor equivalente vale 10 watts. Então, o que é a tal de potência total? Bom, potência total, tudo que é total, eu vou pegar quem? Vou pegar o equivalente. Então, aqui o item 01 estava errado, não é 2 amperes. Então, potência total. Bom,
eu posso fazer de várias maneiras. Uma delas é I total vezes U total, que é a potência fornecida pela bateria é a mesma consumida pelos resistores. Ou REC I total ao quadrado, várias maneiras. Como eu sei que a corrente total é 1 ampere e a DDP total é de 10 volts, 1 vezes 10, a potência total dá 10 watts, correto, o item 02. Então, 02, verdadeiro. Item 04. A intensidade de corrente que atravessa o resistor de 6 ohms vale 1 ampere, certo? Vamos voltar aqui, ó. Se é 1 ampere aqui, é 1 ampere no REC e é 1 ampere que chega tudo simultâneo. 1 ampere aqui, isso equivale a isso. Então, 1 ampere aqui. Agora, já resolvida a questão, né? Ele perguntou se era 1 ampere no de 6, verdadeiro. Agora tem que ver quanto é que vai para cada um desses, depois a gente continua resolvendo, tá? Provavelmente vai perguntar isso. A intensidade de corrente que atravessa o resistor de 6 ohms é 1 ampere, então 0,4, verdadeira. Agora, 0,8. A potência dissipada no resistor de 6 vale 60 watts. Então 0,8. Como é que eu sei a potência dissipada nesse aqui, entre os pontos B e C? Pode ser RI ao quadrado. Eu sei a resistência entre os pontos B e C, que é o 6 ohms, ele perguntou no de 6 ohms. Então, 6 vezes corrente 1 ao quadrado é 6 watts, não 60 watts. 0,8, errada 0,8. 32, a intensidade de corrente que atravessa o resistor de 20 ohms é 0,2 amperes. Então, vamos ver se a 32 está correta. O que acontece aqui? Ó? Parte desse 1 ampere vem para cá e parte desse 1 ampere vem para cá. Como eu sei quanto vai para cada um? Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu vou fazer das duas maneiras para que tu aprenda bem circuito misto. Eu sei que eu vou chamar a IA mais a IB tem que dar 1 ampere, porque essa corrente ela se distribui aqui. Então eu já sei que para fazer o item 30... Opa, faltou a 16, né? Pulei da 8 para 16. Vamos voltar um pouquinho ali. 16. A DDP aplicada entre os pontos A e B é muito pequena para gerar efeito Joule. Não, nada a ver. 16 é muito fácil, errada. Os resistores estão gerando efeito Joule aqui, que ele transformar a elétrica em térmica. Então essa é a mais fácil. Tá? 32. A intensidade de corrente que atravessa resistor de 20 ohms é 0,2. Eu já sei que pela lei dos nós, que IA mais IB, a soma tem que dar 1 ampere. Mas será que é 0,2 amperes que vai para o de 20? Bom, eu sei que IA e IB estão em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, como o AC é igual, olha ali que eu tenho DDP entre A e C é a mesma. Então, se a DDP é a mesma, a corrente que vai para cada resistor é uma proporção inversa com a resistência. Está vendo que 20 é 4 vezes maior que 5? Eu vou chamar inclusive isso aqui de RA e essa de RB. Então, olha só. Eu sei que RA é 4 vezes menor que RB, porque 5 é 20 dividido por 4. Então eu sei que IA será a proporção inversa, vai menos resistência, mais corrente. IA é 4 vezes IB. Pronto, resolve o sisteminha. Então, ó, ao invés de IA, 4 IB mais IB é igual a 1 ampere. 5 IB é 1. Portanto, IB dará, fechou, ó, 1/5 de ampere, 0,2 amperes. Fechou, tá certo. A outra maneira seria descobrir a DDP e a B. Como é que eu faço isso? Fácil, olha aqui, ó, a segunda maneira de fazer a mesma questão. A DDP AC é a resistência que tem entre A e C, que é 4 vezes 1, 4 volts. Agora, como eu sei a DDP e a resistência, eu vou saber cada uma das correntes. Por exemplo, eu quero saber a IB, é a DDP entre A e C sobre a resistência RB. Acabei de descobrir a resistência que é 4 sobre a resistência que é 20, 4 sobre 20, adivinha? 2 sobre 10, 0,2 amperes. Tem duas maneiras de fazer.
ou pela distribuição da corrente, ou sabe-se a DDP antes, 4 volts aqui, 4 volts aqui e aqui. Então, já sei que aqui é 0,8 amperes e aqui é 0,2, porque a soma tem que dar 1. E, então, tá verdadeira 32, né? Verdadeira 32. E aí, a 64, a DDP sobre o resistor de 5 ohms é 8 volts. Não, olha aqui, acabei de calcular, né? 64, a DDP no resistor de 5 ohms, tá? É os 4 volts, que é a mesma DDP no resistor de 20 ohms. Então, ó, essa aqui é perfeita, aqui a gente resolveu todo o circuito, viu potência, viu corrente total, viu potência no resistor, corrente no resistor, você resolver detalhadamente o circuito, tá? Então está aí, questão de número 15, somatório deu 38, a 02, 04 e a 32 são verdadeiras. Até a nossa próxima aula, aquele abraço!